Queridos, haverá o grande dia do julgamento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a sua recompensa. Mateus 12:37 diz que nós seremos justificados ou condenados mediante as nossas palavras. Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. 2 Timóteo 4:8, o justo juiz dará a coroa da justiça a todos que amarem a sua vinda. Efésios 2:10, o crente foi gerado em Jesus Cristo para realizar as boas obras. Mateus 5:16, a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. E Apocalipse 22:12, em breve Jesus virá e dará galardão a todos aqueles que foram fiéis. 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15 diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá sofrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Hoje eu quero que você entenda sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo e o galardão. Todos os crentes terão que comparecer a este tribunal. Porém, não se trata do juízo final, que será instaurado para o julgamento dos ímpios, conforme Apocalipse 20, de 11 a 15 diz. Mas será um tribunal para julgar as obras e os atos dos crentes, recompensando cada um ou não, pelo que fizeram em sua vida. Neste tribunal, todos os fiéis de Cristo serão galardoados com justiça. O tribunal de Cristo, ele vai acontecer para o crente. O julgamento, todos os crentes já transformados e com um corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. É como Paulo diz em 2 Coríntios 5:10 que nós lemos e 1 Coríntios 1:8. Não se trata de julgamento de pecados, pois os que serão julgados já são salvos. Os ímpios é que passarão pelo julgamento de suas obras e pecados no juízo do trono branco. Após o milênio, como nós vimos em Apocalipse 20, de 11 a 15. Os salvos em Cristo Jesus, desde que permaneçam fiéis em santidade, não mais passarão por qualquer tipo de condenação. Romanos 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo Jesus é a condição indispensável para ter sido salvo e permanecer salvo. Neste tribunal serão julgados as obras dos salvos que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não galardão. Apocalipse 22:12. Mas quando se dará? Acontecerá no dia em que Jesus voltar. O Salvador voltará e trará o seu galardão consigo, como nós lemos em Apocalipse 22:12. Naquele grande dia, todos os crentes que permaneceram fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Paulo, um servo que sofreu muitas tribulações, naufrágio, cadeias, fome, nudez, açoites, em favor do reino de Deus, ele esperava que o dia em que receberia sua coroa, sua recompensa, ele ansiava por esse dia. Ele afirmou que naquele dia receberia a coroa da justiça, que lhe havia sido reservada, 2 Timóteo 4:8. Não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Esta é a melhor recompensa que um servo ou uma serva de Deus pode receber. Agora a Bíblia diz que o juiz, a gente não tem dúvida, o juiz, segundo a palavra de Deus, será Jesus Cristo. 2 Timóteo 4:8, Paulo diz isso. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Jesus, ele fala em João 5:22 sobre isso. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Aí, queridos, preste atenção numa coisa: as obras do crente e o julgamento.
a precisão, esse julgamento será preciso, os livros serão abertos. O julgamento, ele vai passar pelo crivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem as obras de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Estes buscam satisfazer seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões, querem construir seus ministérios, botar seus nomes nas placas. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração do homem. Aí nós vemos ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, coisas divinas. Apocalipse 3,18, você pode confirmar. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Obras praticadas por crentes que têm um espírito quebrantado e contrito. Estas foram feitas em Deus, ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando nós usamos bens e os nossos talentos dados por Deus, nós realizamos obras de ouro. Mateus 25, depois você pode confirmar a partir do versículo 14. São obras que glorificam não o nosso nome ou o nosso ministério, mas a Deus. Queridos, na Bíblia, a prata, ela simboliza a redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo Jesus. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm um adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Agora, olha as obras que perecerão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Presta atenção que nós lemos isso. Esse texto mostra que haverá crentes cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino. Madeira. Na Bíblia, madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento, elas vão desaparecer. Há quem trabalhe muito na igreja, mas não faz para a glória de Deus. Depois você confirma em 1 Coríntios 10:31. Madeira não resiste ao fogo. Outra é o feno. Feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tais como erva seca. O capim é perecível e representa as obras do crente que trabalham somente buscando glória e fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro, ou se o evento tiver destaque na mídia. Estes já receberam o seu galardão aqui mesmo. Mateus 6, a partir do versículo 2. A palha. A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca, não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade, é instável, não pode se misturar com o trigo. Palha representa a obra sem firmeza, ou seja, feita por crentes que são inconstantes. Muitos vivem mudando de igreja, de costume, de crença, são levados como palha por todo o vento de doutrina. Qualquer palavra, qualquer coisa, estou saindo da igreja, não estou feliz com o ministério, não estou feliz com o pastor, estou decepcionado. São pessoas que estão fazendo para ele, não estão fazendo para o reino. Queridos, nós vamos prestar contas. Galardão é prêmio. Prêmio para aquele crente que fez jus por merecer, porque desempenhou a sua função, a sua vocação no reino. Os pastores, eles darão conta dos seus rebanhos. Ser pastor é um grande privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Sabemos que a salvação é individual, mas aqueles que servem ao Senhor como pastor, um dia terão que prestar contas ao sumo pastor. O profeta Ezequiel criticou os líderes, pastores de Israel, por cuidarem de si mesmos, ao invés de cuidarem das ovelhas do Senhor. O profeta não se calou diante do erro dos líderes, do seu povo. Gente, quando o pastor hoje está trocando de esposa, acabando com o casamento, famílias destruídas, filhos de pastor fora da igreja, é uma vergonha que tem acontecido, porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, se a nossa casa não for um pedaço do céu, como é que nós vamos falar do céu para os outros? As obras dos crentes, cada crente vai dar conta do seu talento. Todo crente recebeu algum tipo de talento, dom ou habilidade do Senhor. Uns recebem mais e outros menos, pois esses são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um.
mas todos recebem. Mateus 5 fala sobre isso. Eu queria que você entendesse uma coisa: talento e dom. Esse talento é para cuidar de pessoas. Tem gente que acha que talento é cantar, é falar bem, é dançar. Isso não é talento. Talento são pessoas, porque você multiplica. Você não multiplica cantar, você não multiplica falar bem. O que você multiplica é uma pessoa que você canta, que você ganha, que você cuida, e essa pessoa multiplica em outras pessoas. Isso é o talento que o texto está falando. Porque, queridos, Jesus ele não formou grupo de louvor, ele não formou grupo de ministração, ele não formou púlpito de pregadores, ele formou discipuladores. E o que importa para Deus é se você está cuidando de pessoas, se você está discipulando pessoas. Quando você pega este livro, a Bíblia foi feita, não é para o ímpio, a Bíblia não é para o descrente, a Bíblia é para o crente. O Velho Testamento foi feito para Israel, o Novo Testamento foi feito para a igreja primitiva, a Bíblia é para nós. Toda a condenação e todo o galardão que está aqui é para a igreja, é para mim e para você. Então, quando você lê a Bíblia, quando fala de bênção, é para você. Quando fala de maldição, é para você. E uma coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: Jesus está voltando. É urgente que nós venhamos empregar os nossos dons e os nossos talentos na obra do Senhor. Tudo que você está fazendo aqui, profissão, emprego, carro, casa, isso vai passar, vai queimar no fogo. Agora, o que você faz para o Senhor é para a eternidade. Os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente. Paulo ele diz assim em Romanos 8:18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Porque nós, queridos, nós receberemos o galardão. E eu espero que você receba muito galardão. Que Deus te abençoe, que essa palavra te edifique, no nome de Jesus.